E aí, quando nós dois nos unimos, que viemos de lugares diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, visões diferentes sobre o mundo, sobre as coisas, sobre conquistas, sobre pensamentos, sobre projetos, e junto isso numa casa só, é só Deus para fazer isso dar certo mesmo. Porque parece que o plano do casamento tinha tudo para dar errado. É verdade. Juntar duas pessoas com mentalidades diferentes, com comportamentos diferentes, com culturas diferentes, junta numa casa só e o pau quebra, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Depois do Sim, aqui na Escola de Propósitos. Eu sou a Axel. E eu sou a Nay. E hoje nós vamos falar de algo que é muito importante dentro do casamento, principalmente para quem está entrando nessa jornada agora, que é sobre os acordos que nós temos que fazer entre nós, porque nem só de amor sustenta uma casa, né? Com certeza não. E acho que a gente demorou um pouco para fazer alguns acordos, né? No início, né? Algumas coisas a gente conversou, né, antes do casamento, mas algumas coisas demoraram, que eram necessárias ter sido conversadas, demoraram a acontecer. A gente viveu muito tempo, né, levando do jeito que dava, mas aí teve uma hora que a gente falou assim, se não tiver um acordo aqui entre nós, não vai dar certo. É porque os acordos, eles servem para a gente poder, primeiro, criar nossa própria cultura dentro da nossa casa e também para não sobrecarregar nenhuma das partes, né? A gente falou no nosso último episódio sobre a submissão, sobre a missão e tal, e eu acredito que não existe essa estrutura se não houver um acordo, né? Alguns acordos a respeito da dinâmica, né, do casamento ali. Porque às vezes nós como homens, a gente acha que o nosso papel é só pôr o dinheiro, né? Só pôr comida na mesa e pronto. E deixa toda a carga da casa, dos filhos e tudo para a esposa gerir, enquanto muitos de nós, né, estamos distraídos, vamos dizer assim, ou usando o nosso tempo, né, de forma negligenciada, vamos dizer assim, às vezes numa televisão, às vezes numa rede social, às vezes trazendo mais trabalho para dentro de casa, né? E os acordos, eles nos ajudam a fazer com que esse equilíbrio aconteça, né? E quando assim você se viu necessário fazer esses acordos, amor? Eu lembro que a gente casou, né? Assim que a gente casou, a gente já tinha a nossa empresa dentro de casa, né? Então, a demanda do Axel dentro da empresa sempre foi um pouco maior do que a minha, né? Então, no meio do dia eu ia lá, arrumava a casa, aí fazia o almoço, lavava a louça. Aí quando eu vi, já tinha ido o dia todo só fazendo essas coisas. E aí eu vi a necessidade, né? Porque as minhas demandas de trabalho acabavam ficando atrasadas por causa das demandas de casa, né? Então, a gente sentou, trocou uma ideia. Eu expliquei para ele, eu falei, do jeito que tá, eu não consigo, porque eu não consigo entregar as demandas que são necessárias do trabalho, porque as demandas de casa me tomam um tempo muito grande, né? Então, a gente sentou, trocou uma ideia e fez um acordo que coubesse dentro da nossa casa, né? Que fosse dar certo para ambas as partes, né? Porque eu acho que isso é importante também, entender o limite de cada um, né? Entender até onde a mulher consegue fazer as coisas e até onde o homem consegue ajudar, né? Eu acho que a gente tem que entender também que, igual aqui em casa, nesse momento que a gente está vivendo atualmente, as demandas da casa, para mim, não pesam tanto, porque a minha demanda de trabalho é um pouco mais baixa do que a do Axel. Então, eu consigo atender um pouco mais de demandas dentro de casa. Mas, se chegar um momento que a nossa demanda fica igual, por exemplo, então as coisas dentro de casa vão ter que começar a ser igual. E a gente sempre fala sobre isso, que as coisas dentro da casa tem que ser acordadas entre o casal. E não olhar o que dá certo pro vizinho, pra blogueira, ou pra mim, pro Axel, e falar, não, vamos fazer igual eles fazem, porque pra eles dá certo. Dá certo porque na nossa rotina cabe, porque nós, como casal, sentamos e conversamos que cada um, até onde cada um conseguiria ajudar. Então, eu cheguei a falar sobre isso, não lembro aonde agora, que no nosso casamento sempre foi acordado em relação a trabalhar fora, né? A gente sempre, acho que foi no último podcast que eu comentei sobre isso, a gente sempre deixou muito claro a necessidade dentro da casa, nesse período aqui vai ser necessário você trabalhar fora,
porque a gente precisa alcançar uma coisa, ou a Uhum. situação financeira tá um pouco mais apertada. E aí eu já trabalhei fora, já fiquei mais dentro de casa, já trabalhei em casa, né? Na situação atual, a gente trabalha em casa ambas as partes. Mas a demanda do Axel é um pouco mais intensa. Então, eu acabo dando mais atenção para casa. Mas isso foi acordado entre ambas as partes. Sim. Mesma coisa, começou a me demandar muito tempo a questão da alimentação, de ter que parar todos os dias para fazer almoço. Aí eu ia lavar a louça e me demandava umas 2 horas do meu dia, isso, né? E o que eu comecei a fazer? Comecei a tirar a segunda-feira para fazer compra e fazer marmita, acordado com o Axel, amor. Isso, o que você acha? Não, vamos testar. A gente testou, tá dando Sim. certo. E a gente mantém até o momento que começa a não funcionar. E aí é onde vem a conversa. O acordo também não vai durar para sempre, né? É. Isso é importante a gente entender que, São as estações, né? que a gente tem que entender o momento que o casal tá vivendo. Quando vir um filho, a demanda vai ser diferente. Aí vai ter que sentar e Uma nova acordar estação, novamente. outra. E assim, os acordos eles são interessantes porque às vezes uma das partes não está fazendo Uhum. porque não foi conversado. É. E às vezes nem é falada a É, necessidade, né? Às vezes a mulher tá com aquela necessidade. e não E aí ela conversa e fala, ah, ele tal. tem que adivinhar. Eu É, pensava muito isso. Ele tá vendo que eu tô fazendo, que tá apertado, que eu tô com muita coisa pra fazer. Não é possível que ele não tá vendo. Cara, às vezes ele não tá vendo. não tá. Porque você não tá falando, ele não vai adivinhar. Ó. É, O homem, querendo ou não, ele não enxerga como a mulher enxerga. A mulher vê. Às vezes você vê lá, seu marido tá, eu vejo, às vezes o Axe tá com muito trampo, muito. Eu falo, amor, o que eu posso fazer? Como é que eu posso te ajudar e tal. Mas talvez ele não vai ver, porque ele não quer ver, porque ele é insensível, não. Porque ele tá focado em uma outra coisa. O homem, é. ele tem esse negócio de provisão, de prover, de A visão é proteger. outra, né? Então a visão dele é diferente, ele não vai ver esses detalhes. Mas se você simplesmente sentar com ele e falar das suas necessidades, ele vai conseguir te ajudar, ele vai entender, ela, minha esposa está sobrecarregada, então vou ver o que eu posso ajudar ela, como é que eu posso te ajudar? O que você precisa de ajuda? Aonde você precisa de ajuda? Gente, é tão simples você estar sobrecarregado e falar para a pessoa assim, você consegue tirar o lixo para mim, por favor? Para fora hoje? Você consegue lavar essa louça aqui para mim? Ah, mas eu não precisaria pedir. Então você vai continuar sobrecarregada fazendo tudo sozinha. E o problema é que às vezes, além de não pedir, quando pede, ainda pede de errado ainda, né? É. Ah, você não tá vendo que eu tô isso e É. tal, tira o lixo, você não presta, aí começa a trazer, ao invés de edificar a casa, começa, né, a destruir a casa aí ali. entra naquele versículo, né? A sábia edifica e a tola destrói, né? Então, a gente falou no último episódio, para quem não assistiu, eu vou deixar aqui no card aqui para você ver. Assiste lá, porque a gente falou a respeito da submissão. Sim. E quando a gente fala a respeito da submissão, a mulher, ela tem o poder de liderar a casa. Sim. E quando a gente fala o poder de liderar a casa, de fato ela tem esse poder. Se ela senta com a família, com o marido, com os filhos, e fala, olha, é o seguinte, acontece isso, 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 e vocês vão me ajudar com isso, então você vai fazer isso, você faz isso, toda terça você faz isso, toda quarta você faz isso. Você gere a sua casa, você lidera a sua casa. Porque quando não há esses acordos, né, as pessoas acreditam que conforme o tempo vai passando, as coisas vão se ajustando. E não, muito pelo contrário. Tem mulheres até hoje com 20, 30, 40 anos de casado que ela não consegue sentar com o marido e pedir ajuda a respeito de uma coisa, de uma tarefa da casa, do lar. Que ele usa, que ele usufrui, que ele vive e tal. Às vezes é uma coisa simples, igual colocar o lixo para fora, que foi um acordo que a gente fez aqui também. E então nós precisamos, desde o início, observar essa questão dos acordos. Por quê? Porque nós viemos de culturas diferentes. A nossa família de origem foi criada de uma forma diferente e essa criação foi transferida para nós, que foi totalmente diferente. Então, a forma com que eu fui criado e a forma com que a Nai foi criado é totalmente diferente. Sim. E aí, quando nós dois nos unimos, que viemos de lugares diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, visões diferentes sobre o mundo, sobre as coisas, sobre conquistas, sobre pensamentos, sobre projetos, e junto isso numa casa só, é só Deus para fazer isso dar certo mesmo.
Porque parece que o plano do casamento tinha tudo pra dar errado. É verdade. Juntar duas pessoas com mentalidades diferentes, com comportamentos diferentes, com culturas diferentes, junta numa casa só e o pau quebra, né? Com sentimentos diferentes, né? Pelo homem ser mais racional, a mulher é mais emocional. Exatamente. Então, cara, é um todo muito 360, né? Sim, sim. Tipo, um oposto completo do outro. Claro que vai ter algumas coisas que vocês podem ser parecidos, pensar parecidos. Alguns gostos e tal, igual a gente gosta de cinema, enfim, sim. Algumas coisas, mas a questão o que mais pega não é o que eles gostam de fazer, sim. Mas é o que... Como eles foram ensinados a fazer. Como eles foram ensinados a fazer. Igual eu lembro que eu não lembro o que era, que você colocava fora da geladeira e eu colocava dentro da geladeira. Tudo você coloca dentro da geladeira. Aí, ó. Ó o preconceito. Esses dias eu fui procurar o controle da televisão. Engraçadinho. Tava na geladeira. Tão engraçado, nossa. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não lembro. Eu lembro que tinha uma coisa que a gente vivia brigando. Eu acho que era o tomate. Não, era fruta, são as frutas. Não é fruta, não. Fruta. Você coloca... a calda de sorvete. Calda de sorvete. A calda de sorvete. Gente, pra mim, calda de sorvete se guarda dentro do armário. E o Axel guarda na geladeira. Eu não sei de onde que ele tirou isso. Que guarda a calda de sorvete dentro da geladeira. Você vai na sorveteria e tá tudo lá em cima do... Era o contrário, né? Não. Você queria pôr na geladeira, eu falei que era fora. Não era, não. Sei. Enfim, eu lembro que tinha muitas coisinhas pequenas que a mãe dele ensinou ele de um jeito, ele via a mãe dele fazendo de um jeito, e a minha mãe me ensinou de outro. E aí sempre gerava... O simples fato de lavar uma louça, de limpar uma casa. Sim, eu lembro que às vezes eu ia limpar a casa, eu passava pano na casa todo dia. Ele, nossa, amor, que isso? Pra que passar pano? E lá em casa, assim, minha mãe sempre foi um costume de passar pano na casa todos os dias, né? Eu, nossa, não, mas ele, não, minha casa não era todo dia assim, não, e não sei o quê. Eu lembro que isso foi por um tempo, né? Depois acabou que eu não passo mais todos os dias, né? Agora eu tô a louca do aspirador. Comprei um aspirador toda hora. Aspirador aqui em casa. Ela trabalhando lá no silêncio, rapaz. Aspirador é vida, gente. Só comprem, mulheres. Não, vocês nem precisam de ninguém pra ajudar em casa. Comprou um aspirador. Parece aqueles filmes, né, amor? Na reunião lá. E o projeto é assim. Meia lá atrás. Aí eu, na reunião de vídeo, a Nay lá atrás com o aspirador. E eu tô viciada no aspirador. De um cabelo no chão, já pego o aspirador, já aspiro. Mas assim, tem muitas pessoas que vão trazer soluções, né? Às vezes 8 ou 80 num casamento. Eu já vi vídeos de mulheres falando, eu não incomodo meu esposo com coisas de casa, porque eu quero que ele foque 100% em trazer retorno financeiro para dentro de casa, né? Pelo homem ser o provedor. E a pessoa é 100% do lar, né? Ela não trabalha, ela trabalha com a internet e é do lar. Mas isso foi provavelmente acordado entre os dois, é um acordo que funciona para eles. Tem mulheres que trabalham fora, o homem trabalha fora, e eles dividem 50-50 as tarefas. É um acordo que funciona para eles. Aqui em casa, os dois trabalham em casa, só que a demanda do Axel é maior, a minha de trabalho é um pouco menor, então a parte maior fica para mim da casa e a do Axel de prover e algumas tarefas que a gente acordou e ele faz. E funciona assim. Tem dia que eu tô sobrecarregada, eu tô doente, tô cansada, ele faz um pouco mais do que geralmente ele faz. E isso é o que funciona pra gente. O que funciona no seu casamento? O que funciona pra você e pro seu esposo? O que funciona na sua rotina de família? Ai, nossa, ninguém me ajuda. Você já pediu ajuda? Você já chegou neles e falou, eu tô cansada, tô sobrecarregada. Se vocês fizerem... Às vezes, gente, é uma coisa que vocês pedem. Uma coisa que vocês pedem. Tirar a mesa do café, colocar o lixo pra fora. E aí, nessas pequenas coisas, você já... Recolher a roupa do varal. Às vezes já sobrecarrega você fica menos sobrecarregada, você não vai ter aquela tensão todos os dias dentro de casa de estar cansada, exausta. Nós mulheres fomos ensinadas que nós temos que fazer tudo sozinhas, sem pedir ajuda, gente. O mundo, hoje em dia, as mulheres do mundo estão esgotadas e cansadas porque elas acham que não precisam pedir ajuda, elas acham que elas são autossuficientes. E aí vê o feminismo que ainda colocou na cabeça delas que elas são independentes, que elas são poderosas, que elas são fortes, que ela não precisa de homem nenhum. Gente, eu preciso. Não vou falar isso, não faço parte desse movimento. Porque acho que não faz nem sentido a gente olhar nessa perspectiva, porque senão não faria sentido Deus ter criado Eva. Deixava só Adão lá e tava. Só que eu vi um vídeo tudo bem. esses dias que me assustou, viu?
um rapaz entrevistando homens e mulheres, perguntando, você acha que precisa dos homens do mundo? Ou você acha que as mulheres conseguem? Todas as mulheres. Não, a gente consegue. Aí o cara, mas você acha que mesmo pra construir um prédio, né, alguma coisa assim, aí a mulher falou assim, ó, não, a gente consegue, hoje em dia tem engenheira civil. Aí eu pensei, tá, engenheira civil eu já vi, agora pedreira eu nunca vi. Nunca vi ninguém batendo Uma massa, subindo borracheira, laje, né? nunca Uma vi. borracheira. Pelo menos, não tô falando que não exista, mas se existir, Não, é a minoria. Mas assim, é o que a gente tava falando. É o mundo tentando tirar Sim. a nossa identidade. E tá tirando a masculinidade do homem, Sim, cara. tá tirando a masculinidade do homem e a feminilidade da A mulher. gente tá vendo cada dia mais mulheres masculinizadas e homens passando maquiagem, mano. Ai, véi. Isso me pega muito. Então, assim, a gente já tá... Não, eu tô falando não, sim, eu tô falando estamos assim. falando de acordo ainda. Ó, se a mulher não acordar que ela é a feminina e o homem é o masculino, vai dar erro lá dentro de casa. Não, eu sei, mas eu falo assim... eu tô falando assim, a gente ainda tá dentro do assunto, mas eu falo assim, esse assunto a gente pode trazer com mais profundidade para um próximo vídeo, porque... Por que eu acho isso importante, isso que a gente está falando aqui, sobre a feminilidade, a masculinidade? Porque o seu comportamento como pai, como mãe, ele vai ser transferido para o seu filho. Sim. E aí, se você acha que é uma mulher Superman, que você dá conta de tudo e tal dentro de casa, o seu filho, o filho homem, ele vai crescer esperando que a mulher dele tenha os mesmos comportamentos que você. Uhum. E aí, se ele não achar, se ele não ver na esposa que ele escolheu para casar, esse comportamento, ele divorcia. Sim. Entendeu? Assim, mas minha mãe fazia. Minha mãe fazia. Aí começa a dar briga dentro de casa. Então, assim, o que nós estamos falando aqui sobre acordos, ele vai muito além do seu relacionamento. Do seu relacionamento com o seu cônjuge hoje e vai muito além da sua casa hoje. Sim. Por quê? Porque os seus filhos estão crescendo, olhando para o que vocês estão fazendo, como o seu marido age, como a esposa age dentro de casa. E aí, quando eles chegarem ao tempo de casar, eles vão esperar na esposa ou no marido o mesmo comportamento que ele viu dentro de casa. Uhum. Então, se você tem uma filha e ela tá vendo você fazer tudo dentro de casa, sobrecarregada, cansada e tal, quando ela casar, ela vai replicar os seus comportamentos e isso vai afetar o relacionamento dela. Então, vai virando um ciclo, né, vicioso passando de geração em geração. De ruínas, né? Então, vai chegar um ponto que da sua descendência, que é o que está acontecendo hoje, que não quer casar. Por quê? Não, eu casar para viver igual a minha mãe vivia, para viver igual meu pai vivia, não caso. Ou pior ainda, começa a se relacionar com o mesmo sexo. Entendeu? Verdade. Não, homem não presta não, porque meu pai era assim, se assado e tal, minha mãe vivia reclamando e tal, aí começa um relacionamento que olhando para a nossa perspectiva, para o que nós acreditamos, é um relacionamento que é fardado ao fracasso, que é fardado à ruína, que é errado aos olhos de Deus e tal. Então, o que nós estamos trazendo aqui para vocês? Os acordos, eles precisam existir. Eles precisam existir. Porque se não existir esses acordos, uma das partes vai ser ferida. E Nai, conta um pouco sobre também os acordos do dinheiro, né? A gente falou um pouco na último episódio sobre a questão do que você ganhava, do que eu ganhava, e isso virava um conflito, mas aí a gente sentou e falou, cara, peraí, nós temos que fazer um acordo aqui. O que vai ficar para você, o que vai ficar para casa, o que vai ser dividido, o que vai ser para lazer. Conta um pouco como que a gente fez essa divisão. Cara, eu lembro que o dinheiro sempre foi... E demorou a gente fazer esse acordo do dinheiro, né? Eu lembro que foi recente. A gente sempre conversou sobre isso, o Axel sempre tentou tentou colocar a luz da Bíblia, né? Que quando nos tornamos um só, igual a gente falou no último podcast, nos tornamos um só num todo, na casa, nas dívidas, nas finanças. Então, é um todo. Nós não nos tornamos um todo em algumas questões, em algumas coisas. Nós nos tornamos um todo em todas as questões, né? Na parte financeira, na parte conjugal, em todo. E eu lembro que eu sempre tive meu dinheiro, né? Sempre comecei a trabalhar desde muito nova, então sempre tive a questão de ter o meu dinheiro, de comprar as minhas coisas, né? Então eu lembro que quando a gente veio pro casamento, eu vim com isso na mente. O meu dinheiro,
porque eu trabalho para ganhar o meu dinheiro. Só que aí eu esqueci que agora eu era casada, tinha um esposo e tinha uma casa. Eu tinha uma casa com necessidades, que precisava do dinheiro para ser sustentada, né? Então, o que aconteceu? A gente não sentou para fazer um acordo em relação ao financeiro, não sentamos para fazer um acordo em relação a como seriam esses valores, esse pagamento, a como seria essa divisão, né? Então, a gente sempre viveu num pé de guerra em relação a isso. Acho que eu falei no último podcast que às vezes eu pegava o dinheiro e lá comprava o que eu achava que estava precisando na casa ou algo para mim, mas eu nunca chegava pro Axel e perguntava, o que tá precisando aí? Aí eu lembro que uma época o Axel perguntou se eu podia pagar, acho que a conta de energia ou de água, não lembro. Sim, Aí eu lembro que eu comecei a pagar, ou as duas, eu não lembro. Comecei a pagar isso. Aí eu pagava isso, e o resto do dinheiro, né, era pra mim e tal. E aí eu lembro que a gente sempre viveu nossa vida financeira não crescia, porque a gente sempre estava desalinhado em relação a isso, nunca existia um acordo em relação a isso. E aí eu lembro que a gente mudou para São José do Rio Preto, e lá eu não trabalhei. Eu fiquei 100% dependente do que o Axel ganhava. E eu lembro que era desafiador para mim fazer minhas coisas, né? A unha, uma sobrancelha, porque eu não queria pedir pro Axel. Eu não sabia chegar e falar assim, ficar pedindo dinheiro. Como eu sempre tive meu dinheiro, eu nunca precisei pedir. Não pedir, porque eu sei que o dinheiro é nosso, mas sim. de informar que eu iria tirar aquele dinheiro, se naquele momento era possível, né, que era nosso, né, também. Isso, também. Então, eu sempre, às vezes, minha sobrancelha ficava 2, 3 meses sem fazer, eu parecendo uma taturana no rosto, porque eu não queria compartilhar com ele que eu tinha aquela necessidade. E eu lembro que ele sentou, conversou comigo, ele falou, amor, só tem que entender que o dinheiro é nosso, agora vai funcionar de uma forma diferente e tal. Mas ainda assim, isso não entrou na minha cabeça. Aí eu lembro que depois eu comecei a trabalhar, ganhar meu dinheiro de novo, enfim. E eu lembro que no começo do ano passado, a gente teve um problema financeiro muito grande em relação a algumas coisas que tinham acontecido comigo. E aí eu não tinha o dinheiro para pagar as coisas que eu tinha feito. E aí eu tive que ir no meu provedor. E aí foi nesse momento que nós sentamos abertamente, como diz, desnudos um ao outro, de tudo, sem mentira, sem carregar nada de fachada ali. E nos abrimos em relação a essa parte financeira que a gente viu que era uma coisa que estava quase nos levando, nos afundando, não só um ao outro, mas o nosso casamento também. Porque quando você omite uma informação para a pessoa que está do seu lado, é uma mentira, né, gente? Uma omissão é mentira. Disfarçada de omissão, mas continua sendo uma mentira. E aí eu lembro que a gente sentou, fomos abertos um com o outro, nos comunicamos, falamos o que estava acontecendo, conversamos, e aí a gente começou a entender o que era realmente viver como um, né, num todo. E aí a gente sentou, fizemos alguns acordos, separamos um valor para mim nesses gastos pessoais, para o Axel também, e o restante é para dentro da casa. Né? Aí separamos valores para compra, enfim, fizemos toda uma planilha separando esses valores. Separamos para o lazer, para o que a gente ia gastar por mês de com comida a casa fora. Também. Com a casa. Porque eu lembro que eu fazia, o que eu fazia muito, o dinheiro que às vezes eu ganhava, eu comprava as coisas para casa. Ah, não, eu queria comprar um jogo de taça que tá faltando para casa. Aí eu pegava meu dinheiro que era para mim investir pessoal em mim, né, nos meus gastos pessoais, ia lá e comprava a taça que eu queria. Só que aí a gente fez o quê? A gente fez uma lista de prioridades para casa, precisa disso. Independente do que for, não tira o dinheiro do meu gasto pessoal para gastar com as coisas da casa. A casa faz parte de um todo que entra dentro do valor do casal, a gente gasta com a casa, né? Porque da mesma forma que tem uma conta de luz, de energia, de água, que é uma conta da casa, às vezes um jogo de taça, porque vai usar com a casa, né? Comigo é da casa Axel, também, né? Vai usar um com o outro para receber visitas, para receber as pessoas na nossa casa. Então, não entra no gasto pessoal dele nem no meu, porque é para ambos, é para o nosso lar, é para o conforto. Né? E às vezes o que acontecia muito é a Nayara tirar do dela para fazer isso, e é o que às vezes acontece na maioria dos casamentos hoje, porque a mulher se sente... O homem tendo um copo descartável para tomar o café já tá ótimo. Gente, o homem nunca vai pensar. A mulher que pensa nessas coisas de decoração. Para mim, igual que a gente tem um rack aqui, cheio de decoração. Para mim, se fosse só o rack, tava ótimo. O homem não vai pensar nesses detalhes. Porque a gente falou, o homem é racional, a mulher é emocional.
O homem, pra ele, ter no básico uma mesa, um sofá, uma televisão Pode ser e uma cama, mesa de pronto. boteco, meio que as mesas de bar que fecham. Eu lembro que a gente tinha uma mesa, gente, eu detestava aquela mesa. Não, misericórdia, detestava não, porque ela foi um bom lugar pra nós, o Senhor nos deu. Mas ela era uma mesa bonita. Ela era uma mesa que a gente improvisou, que deu pra comprar na época. Mais ou menos, né? É. Não era feia também, não. Mas não era bonita também, não. Aí as cadeiras eram completamente diferentes da mesa. Enfim, e aí eu sempre quis uma mesa, igual a gente tem hoje em dia, com cadeiras bonitas, pra receber as pessoas em casa e tal. E pro Axel, isso nunca foi uma preocupação. Na verdade, nossa primeira mesa era do meu sogro, que era de desmontar, a mesa de plástico lá, de desmontar. Mas serviu por muito tempo, depois a gente trocou por uma outra. E a gente falando de mesa aqui, eu acho que pode ser até um assunto pro nosso próximo episódio, a importância da mesa, né? Com certeza. No casamento e tal. É necessário. Falar sobre isso, porque só abrindo um parêntese aqui, né? A gente negligenciou esse ambiente na nossa casa, né? Muito tempo. A nossa primeira casa tinha essa mesa que era improvisada. Que era mais pra receber as pessoas. Mas pra receber, a gente nem jantava, nem sofá. comia na mesa e tal. Eu comia muito no escritório. E que é uma cultura que veio da nossa família. Porque na minha família era no sofá. Não tinha esse costume também. da mesa. E hoje em dia, graças a Deus, eu consegui implantar um pouco esse costume deles comerem na mesa também. Isso é muito bom, né? E tá mudando, tipo assim, tá... Eu, como filha, tô apresentando isso pros meus pais. E da mesma forma o Axel pra família dele. Hoje em dia, eles consomem mais, como alimento na mesa e tal. É muito importante mesmo, acho que pode ser o nosso E aí, quando a gente mudou pro São José do Rio, a gente demorou, né? Comprar uma mesa e tal. Não, a gente comprou. Não, assim, mas a gente demorou. A gente demorou quase um mês, eu acho, pra tipo assim, era e a gente não comia nossa também, última opção. Porque foi a época que o Axel meteu o louco no trabalho, também era quase tudo no escritório. Eu fazia alguma coisa à noite, levava o prato dele lá, ele consumia na frente do computador, e eu sozinha na televisão lá, enfim. Foi um período desafiador. Então, fechando esse parênteses da mesa aí, eu acredito que, principalmente, a gente falou dos acordos que a gente faz sobre as tarefas de casa, agora nós falamos dos acordos do dinheiro, né? Sim. E tem muitas casas, né, muitos casamentos que acontecem isso, não existe esse acordo lá no início, esperando que isso vai se ajustar ao longo do período, mas não vai se ajustar, gente. Sim, não. Se não houver uma conversa, se não houver um acordo, se vocês não sentarem, pontuar, ó, você vai gastar isso aqui com isso aqui com aquilo, porque a Nay comentou, né, desse problema que ela teve no financeiro, e é justamente por causa disso. Por ter deixado as coisas correrem como estava correndo, ela foi entrando em compra isso, compra aquilo, faz isso, assume esse compromisso, assume um compromisso com outra pessoa, ajuda uma pessoa aqui e tal, e quando foi ver, ela já tinha comprometido mais do que ela ganhava, né? Muito mais. E aí ela veio, trouxe essa demanda para mim, que é uma é o que deve ser feito, né? Trouxe essa demanda porque muitas pessoas tentam resolver de uma outra forma, né? Aí vai procurar se enfiam em problemas pior muito ainda, maiores, né? Então, assim, se você está passando por isso, está enfrentando algum problema financeiro que você entrou, né? Você fez lá e tal, e você está omitindo isso, escondendo isso, cara, não tenta resolver sozinho. Traz para a mesa. Conversa com a esposa, conversa com o marido, apresenta o problema. Por quê? Porque muitas pessoas eles vão procurar outras soluções e acabam piorando a situação. Sim. Porque aí depois, quando a pessoa descobre, o negócio já está gigantesco, né? A gente ouviu, com essa febre dos jogos do Tigrinho, essas coisas, a gente ouviu muitas histórias de pessoas que se viciou nisso e começou a vender coisas. Aí quando foi ver, tinha pegado empréstimo no banco, vendido a casa e tal, e aí a pessoa suicidou. Tirou a vida, cara, por causa de um problema que ela não soube... Tipo assim, não soube trazer pra mesa. E não soube trocar trazer pra alguém pra ajudar, né? Porque, cara, é um vício. Não tem como. Né? Igual no meu caso, graças a Deus, não foi jogo, mas foi uma coisa que eu fui tentando cobrir com a outra, e outra, e virou uma bola de neve muito grande que eu não consegui mais lidar com aquilo. E aí, pra mim não lidar com aquilo sozinha, eu já tava cansada, exausta. Eu lembro que eu escutei uma palavra numa pregação, e aí eu falei pro Axel que eu tinha uma coisa pra conversar com ele, porque
eu não estava dormindo à noite porque eu estava preocupada com aquilo, precisava pagar aquele valor, eu não tinha como pagar aquele valor, eu não sabia como fazer para sair daquilo ali, porque eu já não estava conseguindo pensar mais, a gente está tão enfiado dentro daquele negócio de dívida, de gastos, que a gente não pensa mais, a gente não consegue mais raciocinar pensando como que a gente vai lidar com aquilo, né? E aí eu cheguei pro Axel e falei, amor, ó, cara, vou ser sincera com você. E claro que a gente vai com aquele receio, com aquele medo, com aquela... O que ele vai pensar, o que ele vai falar, meu Deus. Só que, cara, se você casou com uma pessoa que você confia, uma pessoa que você sabe que, tipo, vai te ajudar, independente do que você estiver passando, porque da mesma forma que eu passei por isso, o Axel passou por algumas coisas que, cara, a gente lidou junto. E então, tipo, a primeira coisa que você tem que pensar, cara, aquela pessoa vai estar comigo, porque eu tive com ela quando a gente tá. E a gente é um só. Então, tipo, cara, se o marido ou a esposa tem um pensamento de não, vai lidar com o seu problema sozinho, você tá errado, mano. Na Bíblia fala o quê? Que você vai se tornar um só. Quando fala que se tornar um só, gente, não tá falando sobre, eu me tornei um só, mas isso não quer dizer nada. Quer dizer sim. Vocês vão até o último dia da vida de vocês juntos. Então, cara. A dívida de um se torna A dívida dos do outro, o dois. dinheiro se torna. Os sonhos se tornam. Um Claro que você só. tem sonhos diferentes, sonhos, né? Mas acaba que para mim realizar o meu sonho, eu preciso que meu marido esteja comigo, porque se ele não estiver comigo, o dinheiro vai começar aquela separação. Sim. Então, é o que a gente falou no podcast anterior, se você não assistiu, assista, porque fala um pouco sobre essa questão também, né? Dos sonhos, de abrir mão de algumas coisas, porque tem sonhos que não cabem mais dentro do relacionamento de vocês. É um sonho que você tinha de solteiro que não faz mais sentido, né? Vamos supor, eu tenho um sonho de ir pra Las Vegas e passar a noite lá metendo um louco. Primeiro que não entra no nosso meio cristão, não faz sentido para nós que somos cristãos. E segundo, não entra no meio de um cara que é casado e tem filhos, né? Não faz sentido nenhum. E aí eu lembro que aí, assim, foi uma conversa difícil, né? Foi. Eu quero falar muito sobre essas conversas difíceis quando a gente for falar a respeito da mesa. São necessárias. Mas o acordo, quando a gente faz o acordo, quando a gente conversa sobre isso, quando existe esses acordos entre o casal, ele nos blinda, né? De algumas situações que a gente pode vir a viver. E o acordo, ele não nos impede também. Na verdade, o acordo ele não nos dá a liberdade de tomar decisões sozinhas. Sim. Então, quando existe um acordo entre o casal, então toda decisão que for ser tomada, ela tem que ser traga do casal, né, para dentro da estrutura, para uma conversa. E aí, cara, será que dá? Será que não dá? É isso que a gente vai fazer? É isso que a gente não vai fazer? Como que a gente vai lidar com isso? E aí eu lembro que a Nai trouxe essa situação e tal, a gente conseguiu trocar uma ideia, resolveu. E gente, uma coisa que eu preciso falar com vocês aqui. Perdoar é devolver para a pessoa o lugar que ela tinha na sua vida. Sim. Então não adianta a esposa chegar no marido ou o marido chegar na esposa e ela desabafar, ela contar isso, né? Olha, tá vivendo isso e tal, papapá. Aí você dizer que perdoa, mas ficar tratando a pessoa com frieza. Sempre dela, jogando tipo... isso na cara. Não, vou comprar, mas você lembra... Não, você não tem autoridade para falar de dinheiro, porque você é uma endividada. Não. Então, perdoar é devolver o lugar de honra que a pessoa tinha na sua vida. Exatamente. Então, entenda isso. Porque se isso não houver dentro do seu casamento, você vai viver, igual a gente falou no último episódio, 2 indivíduos morando numa casa. Dois colegas de quarto. 2 colegas de quarto morando numa casa. Quando isso acontece no casamento, cara, é muito triste, porque você viver num casamento opressor, onde você é oprimida, onde você é julgada pela pessoa que você achou que poderia confiar. Meu pensamento foi, vou chegar no Axel porque ele é uma pessoa que eu confio. Ele é meu marido, eu casei com ele, porque eu poderia ter ido falar com a minha mãe, com meu pai, só que deixar sua mãe e seu pai unirá seu marido, a sua esposa. Eu me uni ao Axel. Hoje ele é a minha pessoa de confiança. Hoje ele é a pessoa que eu vou... a pessoa que vai resolver os seus problemas. Que eu vou levar os meus problemas, da mesma forma ele para mim. E aí juntos nós vamos sentar e analisar o que a gente pode fazer para resolver aquele problema. E hoje em dia na nossa casa, graças a Deus, é assim. Mas por muito tempo eu levei meus problemas direto para minha mãe,
pra resolver com ela, pra tirar a dúvida com ela, pra resolver com ela. Às vezes o Axel levava pro pai dele, pai, acontecendo isso lá em casa, tá? O que eu faço? Só que, cara, se a gente não resolve um com o outro, a gente vai viver num relacionamento imaturo, um duas relacionamento crianças ali que quando sem acontece resolver. alguma coisa vai correr pros pais, né, Exatamente. chorar. Só que se na Bíblia fala, sai da tua casa, deixe seu pai e sua mãe, é porque, cara, não é mais sobre... Hoje em dia, muitos relacionamentos se desfazem, terminam por conta disso. Não tem a As maturidade, pessoas né? só levam as suas necessidades, suas dificuldades para os pais. Os pais, gente, são uma bênção e a gente deve honrá-los, sim. Fala na Bíblia que nós devemos honrar o pai e a mãe. Eu honro os meus sogros, honro os meus pais. O Axel da mesma forma. Só que os problemas é com o casal, é um com o outro. Então, eu levei pro Axel confiando que, primeiro, ele não iria me julgar e ficar jogando na minha cara o que eu tinha feito. Segundo, que ele iria me ajudar a resolver aquele problema, lidar com aquela situação. Porque se eu vou e levo para uma pessoa que não me ajuda a lidar com aquela situação, o que pode acontecer? Eu ir lá e tentar resolver de uma outra forma. Sim, e aí isso virar aquela bola de neve que a gente falou, né? De pessoas irem em agiotas e perderem a própria vida por conta de um problema que vocês poderiam ter resolvido como casal, cara. O casamento, gente, é pra ser uma união. Sim. É pra ser uma parceria, é pra ser vocês juntos, na alegria e na tristeza, né? Sim, então, quando você for casar, fala, não, só na alegria. Quando vem a tristeza, eu não quero. Não, só na saúde. Quando vem a doença, eu vou jogar fora. Não, cara, não é isso. Então, você acha que eles voltam que a gente fala quando a gente vai casar, quando não só no religioso, mas no civil, eles perguntam isso. Cara, não é brincadeira quando você tá falando aquelas palavras, não é da boca para fora. Pensa bem antes de casar se você realmente não quer viver uma situação difícil, se você não quer lidar com problemas difíceis no casamento, lidar com o problema do outro, não case. Não case, porque o casamento é solução de problemas diariamente. Gente, tem dia que aqui em casa é surto de problema para resolver. E a gente senta como dois adultos e resolvem. Por quê? Porque lá no começo nós fizemos um acordo principal. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Sim. O casamento começa com um acordo. Começa com um acordo. Ele começa com um acordo. Então, se não tiver acordo no casamento. E um acordo muito forte, né? Até que a morte. E é perante Deus, cara. É perante Deus. Então, as palavras não são. Eu vi um vídeo essa semana, só pra finalizar aqui o meu raciocínio. Mas eu vi um vídeo esses dias falando sobre aquela frase que acho que é Paulo que fala, né? O que o homem uniu. O que Deus uniu, o homem não separa. As pessoas falam isso como se algo fosse algo, né? Nossa, que bonitinho, que o Deus uniu. Não, ele tá falando sobre sobre aliança de morte. Sim. Sobre aliança de morte, porque se Deus uniu, você não separa aquilo, homem nenhum separa aquilo. E quando aquilo é separado, né, e fala sobre uma aliança espiritual que vai, né, dentro de algo muito mais forte, porque é uma aliança que você tem eterna com aquela pessoa. Você fez perante Deus aquela aliança. Um papel de divórcio que você assina não quebra a aliança que você fez com o seu marido, com Deus. Se você casar com uma outra pessoa, tem um relacionamento com outra pessoa, você ainda vai estar vinculada com aquela pessoa. Sim. E nós falamos muito sobre isso no Encontro com Deus, na nossa igreja, né? Que a pastora até fez uma oração de renúncia, de relacionamentos, de quebra de aliança com relacionamentos anteriores, sexuais, né? Que tem, às vezes, a relação sexual antes do casamento. Você ainda está ligado espiritualmente com aquela pessoa. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu sei que entra em outro viés, mas só para contextualizar o quanto um acordo, o quanto uma aliança é forte perante Deus, o quanto uma aliança... Porque se não fosse, ele não teria feito aliança com Abraão, com Noé, na verdade, não matar, não coisar a humanidade com água mais, né? Mas ele fez acordo com Moisés, ele fez aliança, né, com Moisés, com Abraão, né? E quando nós falamos de um acordo, a aliança que o Axel colocou no meu dedo, eu coloquei no dedo dele, é um acordo para o resto da vida. Sim. Não é brincadeira aquelas palavras que a gente fala. É por isso que eu falo, o casamento é uma coisa muito séria. Se você não está disposto, o nosso pastor fala que o casamento ele não é para meninos, ele é para homem. Sim. Porque um homem, se eu chegasse no Axel e ele tivesse pensamento de menino, talvez a gente nem estaria aqui junto mais. Pela quantidade de coisa que a gente já passou em 5 anos de casado. É muita demanda. 9 juntos, né? E 5 de casados. Então, assim, se ele fosse um menino, tivesse pensamento de menino, a gente não estaria junto. E da mesma forma eu. Porque da mesma forma que eu apresentei problema pra ele, ele trouxe problema pra mim, cara. E o casamento é isso. É você ter alguém pra te apoiar na alegria, na tristeza e na saúde e na doença. Exatamente. E é isso, gente. Eu acho que deu pra gente
passar um pouco tem muita coisa pra falar, gente. É. Se a gente for falar aqui, vai virar... Vira 5 horas de podcast. Mas, assim, é a gente entender que o casamento começa com um acordo. Começa com um acordo. Então, quando a gente fala até que a morte separe, eu aceito, é o de fato depois do sim, né? Então, depois que você fala sim, você já fez um acordo. Esse foi o primeiro acordo que você fez. É na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, tal, até que a morte nos separe. Então, entenda que se você está prestes a divorciar, você está dizendo, Senhor, pode me matar, porque eu não quero mais. É simples, gente, a vida. Então, você falou, até que a morte não sei, até o último dia da minha vida. Então, Jesus fala, então tá bom, querido, eu vou te levar hoje, tá bom? Assina ela que você assinar, faleceu. Pronto. E assim, achando que é oba-oba a vida? Às vezes a gente fala isso, mas as pessoas, eu não vou morrer por causa disso. E é a mesma mentalidade que Adão e Eva teve, eu não vou morrer comendo do fruto. Né? Mas a gente não está falando de uma morte física apenas, né? Uma morte espiritual. Mas uma morte espiritual e uma morte emocional também. Gente, nunca mais o seu emocional, nunca mais a sua vida espiritual vai ser a mesma depois de um divórcio, depois de uma quebra de uma aliança, depois da quebra de um acordo. Não só para o seu cônjuge, não só para com o seu cônjuge, mas para com Deus. Então, nós precisamos prestar muita atenção nas coisas que a gente faz. Principalmente quando a gente está falando de casamento. Tá? Casamento é uma estrutura criada por Deus, né? Instituída por Deus desde a criação do mundo. Sim. E que o diabo luta todos os dias para destruir essa estrutura. Porque quando ele destrói uma estrutura chamada casamento, ele destrói toda uma geração dali para frente. O casal que divorcia e que tem filhos presente, o emocional, a vida emocional desses meninos, dessas crianças e a vida espiritual dessas crianças nunca mais são as mesmas. Elas sempre vão sentir falta de algo, elas sempre vão ter um buraco emocional e isso vai ser transferido para as próximas gerações, até que venha uma geração e quebra essa aliança, que é o que aconteceu com Abraão, por exemplo, né? Abraão mentiu, depois Jacó mentiu, aí foi, quando chegou em José falou assim, comigo não. Comigo não vai ter mentira, comigo não vai ter isso, eu vou viver uma vida segundo o que o Senhor projetou para mim. E se você é uma pessoa que está passando por isso, gente, quebra isso, e isso acaba em você. Como a gente falou que agora na mesa, né, a questão da mesa na nossa família, era uma coisa que a gente não tinha esse costume, mas na nossa família a gente falou que vai fazer diferente. E por um tempo a gente ficou na frente da televisão. Tem momentos que às vezes acontece de vir na frente da televisão, mas são momentos que a gente combina um com o outro de... É um momento que a gente está assistindo um filme, algum tempo de qualidade. Então, a gente tem esse momento na frente da TV. Mas é um acordo que nós fazemos. Então, cara, entenda que acordos são necessários no casamento. Se o seu casamento começa com um acordo, quer dizer que ele vai continuar em acordos. Não tá funcionando mais aquele acordo que vocês fizeram. Refaça o acordo, cara. É simples, gente. Não tem identificar a estação que tá vivendo. Não adianta você ficar sempre preso. Mas eu combinei isso com ele lá. Mas não tá funcionando mais. Eu combinei aquilo com ela, mas não tá funcionando mais. Então vamos sentar e vamos conversar. Gente, não vai durar para sempre um acordo. O único acordo que dura para sempre é o da aliança. Na saúde, na doença, até que a morte separe. Na tristeza, na pobreza, até que a morte nos separe. Mas aí vão vir os demais acordos dentro do casamento, que é para poder vocês estarem alinhados um com o outro e alinhados juntamente com Deus. Então, só tomem cuidado, né, para que vocês não se esqueçam do porquê vocês disseram sim lá no altar, porque vocês aceitaram esse acordo perante Deus. Que todos os dias vocês renovem e entendam, né, que o amor, ele precisa prevalecer e o amor, ele tem que ser conquistado diariamente, né? Tem muitas coisas que a gente que vem na cabeça para poder falar. Vou anotar para a gente poder trazer para outros podcasts aqui, porque o casamento, cara, ele é uma instituição que, igual o Axel falou, o inimigo tem que tentar destruir todos os dias. Hoje em dia, você falar que vai casar ou que é casado é motivo de chacota, é motivo de, nossa, casamento. Hoje você defender a família tradicional já é um martírio, né? É um martírio. Daqui uns dias vai ser uma tristeza você estar se casando. Hoje em dia, a gente vê poucas pessoas se casando. As músicas falam muito sobre isso, né?
Enfim, é um viés que a gente pode trazer para outro vídeo, porque senão a gente vai entrar em outros assuntos aqui. Tem muita coisa. Mas... E não deixem de comentar, né? O que vocês querem que a gente traga como assunto aqui. E comentem aí também sobre isso, né? Se vocês já viveram quebras de acordo, se vocês já fizeram acordo, se vocês não sabiam sobre isso. Comentem aí, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ser abençoado e edificado com essa palavra. Gente, alguns casamentos precisam ouvir algumas coisas. Às vezes estão vivendo um detalhe, igual nós já vivemos. Um ajuste, por detalhes, por coisas pequenas, ajuste, porque o casamento, o inimigo não vai trazer um estrondo pro seu casamento. Ah, mas ele me traiu. O que veio antes dessa traição? Qual foram os acordos que foram... A traição não é, de fato, o problema, né? É um sintoma de um problema sempre vai vir algo antes, gente. Não adianta. Nossa. Mas o que acontecia antes? O que foi negligenciado antes dessa traição? Alguma coisa foi negligenciada. Então, tomem cuidado, né? E façam acordos, estejam de acordo um com o outro. Não se sobrecarreguem, nem o homem, nem a mulher. E é isso, gente. Eu acho que é um assunto que precisa ser pautado, precisa ser sentado, conversado, analisado, e acordos são necessários para um casamento correr feliz. Não vai ser perfeito, mas existem e devem existir casamentos felizes, né? Não existem casamentos perfeitos, mas existem famílias e casamentos felizes. Então, é isso. É isso. Curtam o vídeo, compartilha, comenta e já deixa aí o próximo assunto que a gente vai trazer no próximo podcast. Nós vamos falar sobre a mesa no próximo. Já vou assumir esse compromisso. Nós vamos falar sobre a importância da mesa no próximo episódio. Eu costumo dizer que, assim como eu não quero que a palavra de Deus fique presa em mim, fica parada em mim, eu encorajo as pessoas a não querer que a palavra de Deus fique parada em nelas. Verdade. Então, se você quer, de fato, ser um abençoador, um edificador, compartilhe esse vídeo com alguém. Pelo menos uma pessoa. Vamos lá. Uma pessoa. Uma pessoa. Nem que seja pro seu cônjuge. Compartilhe esse vídeo, pelo menos com uma pessoa. E próximo episódio, a gente vai falar sobre a importância da mesa. O poder que uma mesa tem para edificar. Para curar, para restaurar e também para destruir, que aí a gente vai falar sobre Ananias e Safira. Forte. O próximo episódio é forte, hein? É forte, hein? Tá vindo um negócio forte aí. Gente, então, é isso. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Espero que você tenha gostado desse episódio. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.